Olá pessoal, dando sequência às nossas aulas de Fisiologia Animal Comparada. Hoje vamos ver termorregulação e ectotermo. E aqui eu novamente o professor Bernardo. Então, nós falamos de algumas definições relacionadas com essa parte de termorregulação na aula anterior. Mas aqui vamos abordar algumas coisas de novo, mas de uma forma diferente. Então, nesse desenho aqui, vocês têm aqui a parte endotermia, homeotermia, pecilotermia e ectotermia. Certo? Então são termos, eu falei na aula passada, que seria mais interessante utilizar endotermia e ectotermia. Tá? Mas aqui os autores desse livro levantam a possibilidade de usar pecilotermo e homeotermo. Aqui fazendo duas classificações ao mesmo tempo. Então aqui está mostrando, por exemplo, uma topeira, tá? Essa aqui seria a topeira, ela ficaria numa faixa que mais próxima até da pecilotermia do que da endotermia. Está mais relacionado do que a homeotermia. Mas é um animal que vive num ambiente relativamente constante. Aqui, ó, grandes répteis ficariam meio termo aqui, pecilotermia, homeotermia aqui, mais nesse lado, né? E aqui vocês vejam, por exemplo, peixes polares, estão colocados aqui mais na homeotermia, certo? E longe aqui da pecilotermia, porque o ambiente não varia aqui em vertebrados aquáticos, polares, dependendo da região onde fica também no ambiente. Alguns peixes tropicais já variam um pouco mais, né? E aqui monotremos, endotermos, mas estariam mais próximos aqui. E aqui, de modo geral, nós temos o que? Os anfíbios, répteis e peixes invertebrados, né? Aqui na pecilotermia e ectotermia. Certo? Então, e aqui endotermia, homotermia, mamíferos e aves. Tá? Então, a classificação geral. E aqui alguns exemplos de como poderiam ficar em regiões intermediárias. Aqui, ó. Grandes insetos voadores estão colocados aqui, nós vamos ver depois por quê. Tá? Muito bem, então estão fazendo uma classificação usando dois tipos de classificação, endotermia, ectotermia e homeotermia, pecilotermia. Bem, quando a gente fala de animais ectotérmicos, tem um índice que se utiliza, que é o Q10, que é um coeficiente de temperatura. Isso acontece, quer dizer o quê? Como o animal é ectotérmico, com o aumento da temperatura ambiente, aqui nós temos, vai haver também um aumento da temperatura corporal. Tá? De uma maneira geral, a temperatura deles é dependente da temperatura ambiental. Claro que vai ter algumas regulações que nós vamos ver depois, mas em princípio é isso. Então aqui nós temos a temperatura corporal, que vai variar em função do ambiente, e aqui a taxa de consumo de oxigênio. Tá? Seria, digamos, o metabolismo dele. Quanto maior a taxa de consumo de oxigênio, maior o metabolismo. Então o que acontece aqui? À medida que aumenta a temperatura, nós temos um aumento praticamente exponencial do consumo de oxigênio. Tá? Então isso seria o Q10, que é um coeficiente de temperatura, que basicamente como essa relação é razoavelmente exponencial, há um aumento do metabolismo a cada 10 graus de aumento de temperatura. Faz essa relação aqui. Tá? Para cada aumento de temperatura, vai, por exemplo, estar aqui nesse valor, vai dobrar, vai dar 1,6. Daqui para cá deu 3. Daqui para cá manteve o 3. Então aumentou 3 vezes para um aumento de 10 graus de temperatura. Então o Q10, nessa faixa aqui, de 10 a 30 seria 3, por exemplo. E aqui de 0 a 10 seria 1,5, alguma coisa assim. Então o Q10 estabelece essa relação para poder fazer comparações entre diferentes animais. Então aqui está essa temperatura em lagarto da traça. Aqui, né? Bem, outro fator importante, interessante de ver, são as temperaturas letais. Nós vimos algo parecido para os endotermos, agora nos ectotermos fala-se muito, se media muito temperaturas letais. Hoje em dia tem se evitado, de certa forma, trabalhar com essa parte de danos letais, né, para evitar a morte de muitos animais.
Mas basicamente depende do que? Adaptação prévia, aclimatação em laboratório, aclimatização no ambiente. Então, por exemplo, aqui nós temos uma espécie de bagre dos Estados Unidos, inverno e verão. E a temperatura letal é 28 graus centígrados no inverno. Mas se pegamos o mesmo animal e fazemos o teste no verão, é 36 graus. Outro fator que influencia é a localização geográfica da população, porque ficam expostos a diferentes temperaturas. Então, obviamente, vai ser diferente. Então, aqui, por exemplo, algumas rãs aqui do gênero rana, a rana silvática, que vive mais ao norte, tem essa faixa aqui de sobrevivência, 2 a 24. E essas que vivem em regiões um pouco mais quentes, rana pippin, 6 a 28. Essa região mais quente ainda, rana clamita, 12 a 34. Tá? É mais ou menos o mesmo princípio disso aqui. E também tem a ver um tempo que vai ter de adaptação para aumento ou diminuição de temperatura. Não de adaptação, perdão, para fazer a temperatura letal. Porque o animal está exposto a uma determinada temperatura e nós vamos baixando a temperatura. Podemos baixar 1 grau a cada 20 minutos ou 1 grau por dia, dependendo do experimento que é feito, isso vai ser diferente. Então, aqui temos um exemplo de temperaturas letais inferiores para as juvenis de Randiaquelia, Jundiá, em 96 horas. Então, o que foi feito aqui? Os peixes foram aclimatados em diferentes temperaturas, por 3 semanas, e aí eles foram expostos a essas temperaturas aqui. Então, por exemplo, aqui, o peixe aclimatado a 31 graus, baixou-se a temperatura até 15 graus e manteve-se, baixou 1 grau a cada 20 minutos e manteve-se em 15 graus durante 96 horas. Não morreu nenhum. Aí baixou-se a 14 graus. Em 96 horas morreu 70% dos peixes. E baixou a 13 graus, morreu 100%. Agora veja, aclimatado a 26, o resultado já foi diferente. E aqui 16, veja que baixou até 9 graus e não morreu nenhum. Veja a diferença aqui. Certo? Então, a aclimatação influenciou bastante. Baseado naquilo ali, a gente pode construir um chamado polígono de tolerância térmica. Aqui a temperatura letal e aqui a temperatura de aclimatação. Aqui a temperatura letal, vamos voltar aqui, refere-se ao quê? A temperatura letal 50 é onde morre 50% dos animais. Certo? Bom, mas aqui em nenhum momento nós obtivemos 50%. Então a gente faz uma equação, faz uma curva de mortalidade e estabelece aqui qual seria o valor. Aqui, 14 alguma coisa. Aqui seria 11 graus mais ou menos. Aqui seria 9, 80 e pouco. E aqui um pouco mais, 7 e não sei quanto. Seria a temperatura letal 50. Esses valores, então, são colocados aqui, nesse gráfico. Então, aqui, para 16 graus, temperatura letal foi 7 e pouco. Aqui, para cada uma delas. O mesmo tipo de experimento que vocês viram foi feito para temperaturas superiores, lá para os 30 e poucos graus. Então faz o que? Traça uma linha aqui, certo? Unindo todos os pontos. Traça-se uma linha aqui que seria equivalente para cada, aqui 10 graus, seria 50% em 10 graus, 20 graus, 50%, ou seja, equivalente. Aí onde há cruzamento dessa linha, nós fechamos aqui. Certo? Aí temos esse polígono aqui em cinza, que é o polígono de tolerância térmica. Aí nós calculamos a área dele. Então aqui, Randiaquelia, a área dele deu 804 graus centígrados ao quadrado. Tá? Por que isso? Para fazer comparação com outras espécies. Porque os outros experimentos não vão trabalhar exatamente na mesma temperatura. Então, para fazer essa comparação, saber se uma espécie tem maior sensibilidade ou não à temperatura, é dessa forma. Então aqui nós temos, por exemplo, isso aqui é um peixe que vive na Antártida. Essa apenas 100 e aqui 800. Aqui um peixe que vive em áreas com temperatura muito variável, veja aqui, 1220, bem mais resistente a variações de temperatura. Aqui são alguns salmões,
Vejo que a resistência deles também não é muito grande, comparado com o Jundiaí aqui, por exemplo. Bem, tolerância ao calor em ectotérmico de maneira geral, então alguns limites, algumas bactérias conseguem aguentar até 90 graus, vivem em fontes termais. Gastrópodes que vivem na zona entre marés. Aí nós temos o que? Os que vivem preferencialmente na parte superior da zona entre marés, onde a água alcança ocasionalmente, podem aguentar a temperaturas bem altas. Isso os que vivem em ambientes mais quentes. Né? Os que vivem na zona média, 40, 44, 46, e os que vivem na margem da água, ou seja, só ocasionalmente estão sendo expostos, 37 graus. Então, os que estão expostos a temperaturas mais altas, obviamente, têm uma resistência maior. Animais marinhos tropicais, 30 graus mais ou menos em média. E aqui o trematóide, que é aquele peixe da Antártida, o máximo que aguenta são 6 graus centígrados. A temperatura ambiente, a qual está sempre exposta, é em torno de menos 2 graus. Uma temperatura bem baixa. Bem, qual seria a causa da morte pelo calor? Bem, uma possibilidade seria que provocaria a desnaturação das proteínas. Bem, mas isso só ocorre a 45, 55 graus. Então não dá para explicar a maioria dos animais. Inativação de enzimas. O trematóide, as enzimas dele só começam a ser inativadas a 30 graus. O animal morre a 6. Também não explica. Suprimento inadequado de oxigênio a temperaturas mais altas. Para animais aquáticos, por exemplo, teria menos oxigênio na água. Mesmo botando oxigênio puro na água, não aumenta a temperatura letal. Principal razão seria essa aqui. Um aumento da temperatura tem efeito variável em diferentes sistemas enzimáticos. Então, por exemplo, temos aqui um sistema, o substrato A é utilizado para fazer o substrato B, para fazer o substrato C. O substrato C é base para o substrato D e E. Então, se por exemplo um aumento da temperatura aumenta muito a conversão de C para D, vai ficar faltando esse substrato aqui. E aí desregula todo o metabolismo do animal. Então, um aumento da temperatura, geralmente vai acontecer isso aí. Ele vai bagunçar o sistema de enzimas e aí vai começar a faltar alguma coisa para o animal e ele vai morrer. Uma outra possibilidade é a variação na estrutura das membranas. A flexibilidade das membranas vai depender da temperatura. Então, alguns, ao longo do tempo, conseguem se adaptar, mudando, por exemplo, a composição das membranas, o tipo de fosfolipídios das membranas, para manter a flexibilidade das membranas. Outros não conseguem fazer isso de maneira adequada, então o animal também pode morrer. Aqui um detalhe importante a explicar para vocês que são a existência de proteínas de choque térmico. Então, heat shock proteins. O que elas fazem? Ajudam a redobrar uma proteína desnaturada após um choque térmico. Então, uma variação de temperatura pode desnaturar uma proteína. Embora não seja uma alteração muito grande, pode até provocar uma certa desnaturação. Então aqui temos a explicação. O complexo das proteínas de choque, elas estão em condições não estressantes daqui. Certo? Aqui é um tipo dela, da 70, HSP70. Extrato do calor faz com que haja uma dissociação. Daí o que acontece? Essa proteína aqui, ela vai se ligar à proteína desnaturada, certo? Se associa, vai para o núcleo, promoção de genes para estimular a produção de proteínas de choque, aumenta então aqui a produção de proteínas de choque, para poder então se associar com a proteína desnaturada e de novo fazer com que ela volte à sua situação normal. Essa proteína de choque térmico, elas são, digamos, aumenta a pressão quando há choque de temperatura, mas também outros tipos de estresse também ajudam a produzir as proteínas de choque. Tolerância ao frio em ectotermos. Então, a primeira opção para tolerância ao frio é tolerância ao congelamento. Então, em vertebrados marinhos,
Tem alguns, muitos não congelam, eles são isosmóticos, vamos ver depois nas aulas de regulação, mas quer dizer, a concentração dele é igual ao do meio ambiente. Tá? Então, os que estão no mar, por exemplo, eles não vão, se o mar não estiver congelado, eles não vão congelar também. Tá? Agora, os que vivem na região de marés poderão estar expostos ao ar na maré baixa. Aí vão alternar períodos em que vão estar congelados e descongelados. E podem resistir ao congelamento de até 90% da água corpórea. Então, o fluido restante ele vai aumentar bastante a concentração. E, de um modo geral, só o líquido extracelular vai congelar. Nos invertebrados terrestres, a mesma coisa. Então, evita o líquido intracelular, aumenta muito a concentração e não congela. Nos vertebrados, onde isso acontece, o princípio é semelhante, só que eles até 50% da água corporal. Ocorrem alguns anuros e quelônios. Então, aqui nós temos o fluido extracelular, o fluido intracelular. Então, começa a congelar essa região aqui, e a célula aqui, vejam, ela vai encolher, vai perder água por osmose, vai líquido por líquido extracelular, e aqui fica mais concentrado. Então, intracelularmente não congela, só forma gelo no líquido extracelular. Isso evita o rompimento da célula. Aqui temos, por exemplo, de rana silvática, mostrando aqui, exposto a temperaturas bem baixas, certo? Aqui está mostrando, começa a parte branca aqui, mostrando regiões congeladas. Então, aqui temos o coração, aqui os pulmões, aqui o G, não me lembro o que é, aqui o músculo, certo? Então, veja que boa parte do corpo congela. E o animal depois, quando aumenta a temperatura, ele, digamos, ressuscita, ou descongela essas partes do corpo. Uma outra possibilidade é o chamado superresfriamento. Nesse caso, não há formação de gelo no corpo. Então, uma possibilidade é o animal aumenta a quantidade de glicerol dentro do corpo. E isso pode diminuir o ponto de congelamento até menos 47 graus em algumas lavas de um tipo de vespa. E também aumenta a resistência ao congelamento em alguns animais. Alguns peixes que vivem nos fiordes árticos têm um baixo ponto de congelamento. E eles, porque nessa região ali onde eles ficam embaixo da água, não existem núcleos para a formação de gelo. Agora, se esses peixes encontrarem gelo, eles vão congelar. Então aqui, a temperatura ao que o corpo congelaria seria essa aqui. Menos 0,6, menos 0,8. E no ambiente está menos 1,8. Mas nessa temperatura a água do mar não congelaria em determinada profundidade. Então os peixes ficam ali. Se por acaso eles entrarem em contato com uma camada de gelo, eles vão congelar daí. Então eles evitam chegar perto do gelo. O trematomus, que é aquele peixe da Antártica, ele possui uma glicoproteína anticongelante. Atenção, anticongelante, não é anticoagulante, é anticongelante, que impede a união de moléculas de água aos cristais de gelo. Então, é 200 a 500 vezes mais efetiva do que aumentar, por exemplo, a concentração de sal, de cloreto de sódio dentro do plasma. Aqui tem um exemplo de um linguado que vive no hemisfério norte, o Pleuronectus americano. E aqui nós temos a concentração da proteína anticongelante. Então aqui os meses, que seriam os meses relativos aqui a épocas mais frias do ano, lá no hemisfério norte, vejam aqui, vai aumentar a concentração no plasma dessa proteína anticongelante. E vejam aqui, a temperatura de congelamento do plasma. Em épocas mais quentes, é menos 0,7 por aí. Com essa proteína anticongelante, baixa a temperatura bem mais baixa. Menos 1,5 por aí. Aí o animal não congela. Como que ectotermos podem regular a temperatura? Uma é a termorregulação comportamental, muito simples. O animal vai para o sol, aumenta a temperatura corporal. Vai para a sombra, aumenta na água, diminui a temperatura corporal. Muito simples.
Então aqui nós temos, ó, uma comparação de lagartos, certo? Temperatura corporal deles, veja que se mantém dentro dessa faixa aqui. E agora, essa outra aqui seria modelos de lagartos. Tá? Pega o modelo e coloca ali exposto ao sol ou não. Ó, vejam a variação da temperatura corporal. Tá? Dependendo ao momento que observa. Então veja a variação é muito maior. Aqui o animal se desloca de um lado para o outro, vai para o sol, sai do sol. E aqui, dependendo de onde é que o lagarto, digamos, o modelo parado ali, não consegue manter essa temperatura, obviamente. Outra possibilidade, aqui temos aqui, ó, junto com essa termorregulação comportamental, uma termorregulação fisiológica. Então, os iguanas, no sol, os animais fazem uma vasodilatação periférica e aumento da frequência cardíaca, batimento cardíaco. Isso leva a um aumento rápido da temperatura corporal, está exposto ao sol. Vasodilatação periférica, passa sangue bastante na periferia do corpo, onde está mais quente, então o sangue esquenta mais rápido. E na água, quando o animal entra na água, a água está mais fria, ele faz uma vasoconstrição periférica e reduz o batimento cardíaco. Então, a queda da temperatura corporal é lenta, para evitar que o animal perca muito calor para a água. Animais aquáticos não conseguem aumentar a temperatura por exposição ao sol. Não tem como. Então, alguns atuns e alguns tubarões apresentam um sistema de contracorrente. Então, o sangue arterial, que está vindo das brancas, está frio, ele passa ao lado das vênulas, que trazem sangue quente dos músculos aeróbios, mais internos. E isso diminui a perda de calor nos músculos. Então vamos ver aqui, ó. Aqui temos uma truta, tá? Que é ectotérmica, mostrando o sistema circulatório aqui, vejam. Tá? E aqui um atum, que é um heterotérmico, ele consegue parcialmente manter o calor, manter aqui nessa região da musculatura. Vejam que tem uma quantidade muito maior de vasos sanguíneos nessa região aqui. Tá? Vamos ver melhor aqui nesse outro desenho, ó. Aqui o músculo vermelho do animal, a parte mais escura. Então, aqui ampliado, realmente a gente chama de rede milagrosa, né? Então, tem um sistema de contracorrente. Então, aqui, ó, o sangue arterial, está vindo das brancas, mais frio, ele entra em contato direto, aqui, ó, tem um contato direto com a veia, está trazendo um sangue quente do músculo. Então, vai passando o calor para a arteríola, na vênula passa calor para a arteríola. Então, à medida que a arteríola vai passando aqui no sistema, vai se aquecendo, e quando chega no músculo já não está mais tão frio. Então vejam aqui, ó. Aqui o músculo, temperatura 31,4, vejam, à medida que vai vindo para a periferia, o animal fica mais frio. E aqui a temperatura da água. Então o animal mantém essa região mais quente. No pé não interessa, não é tanto o cérebro que interessa, é o músculo, para poder nadar com mais eficiência. E aqui mostrando, ó, aqui temos a temperatura da água, a temperatura do músculo vermelho, e aqui linha isotérmica. Seria, se a temperatura do animal fosse igual à temperatura da água, seria isso aqui. Certo? Aqui vejam, por exemplo, tem dois tipos de atum que a temperatura do músculo acompanha a temperatura da água. Fica um pouquinho acima, mas basicamente acompanha. E esse outro aqui, que é o atum azul, vejam aqui, ó, ele mantém, mesmo em temperaturas mais baixas da água, mantém a temperatura do músculo muito mais quente. Certo? Através de tem um sistema contracorrente mais eficiente que esses outros dois aqui. Alguns insetos, né? Bom, na verdade os insetos eles têm o músculo do voo, produzem calor. Né? Então a temperatura do tórax deve estar pelo menos 29 graus para que eles possam voar. Então para manter calor, o que eles vão fazer? A hemolinfa vai para o abdômen, esfria. E quando eu voltar para o tórax, aí o pecíolo, que faz a união do abdômen e o tórax, está reduzido.
Então temos um sistema contracorrente com hemolinfa que vem do tórax. Então a hemolinfa que está voltando do abdômen, ela já vai aquecendo à medida que vai entrando no tórax. Então, quando o animal voa, aumenta a temperatura do tórax, aumenta bastante. E aí, se o animal quer perder calor, o pecíolo aumenta o diâmetro, então não há tanto sistema contracorrente e o animal aumenta a perda de calor. Então ele pode regular dessa forma. Então aqui está mostrando aqui numa abelha voando, a Apis mellifera. Vejam aqui, essa aqui é a linha isotérmica. No abdômen, vejam que é relativamente próxima da temperatura ambiental. E vejam aqui no tórax, se mantém muito mais quente, mesmo em temperaturas mais baixas. Certo? Por causa do quê? Do batimento das asas, o músculo do batimento das asas. Deixa a temperatura bem mais quente. Bem, aqui nós temos basicamente o que? Temperatura corporal. E aqui nós temos a variação, aqui está mostrando numa queda de temperatura. Aqui a taxa de consumo de oxigênio. Aqui é um mesmo gráfico parecido com aquele que nós vimos no Q10, certo? Qual é a diferença aqui? A escala é logarítmica. Então por isso está mais ou menos uma reta em vez de ser uma curva exponencial. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Então uma queda de temperatura, o consumo de oxigênio cai daqui para cá, nessa variação aqui acho que foi de 33 para 16 graus. Mas aí está mostrando aqui, se o animal ele fica um tempo aqui, algumas semanas nessa temperatura de 16 graus, há uma tendência do seu metabolismo aumentar um pouco como compensação. E se por acaso ele for posto à mesma temperatura depois, a alta, vejam que o metabolismo permanece mais alto. Se ficar aqui aclimatado por várias semanas, vai diminuir de novo. Certo? Então temos uma mudança intensa com a queda abrupta de temperatura e se mantém, há um aumento aqui, nesse caso do metabolismo, mas jamais vai voltar aquele valor ali. Certo? Um pequeno aumento parcial aqui, mas com pequena compensação. Aqui está mostrando, seria a taxa de bombeamento da água numa escala logarítmica, coletados em diferentes latitudes, lá no hemisfério norte. Então vejam, os que estão em zonas mais ao norte, e águas mais frias, têm um metabolismo mais alto, independente de qual seja a temperatura, comparados aos que estão em águas mais quentes. É o mesmo princípio que nós vimos no gráfico anterior. Aqui é só para mostrar para vocês aqui a taxa, afinidade substrato-enzima e a temperatura. Então vejam que há uma certa adaptação da afinidade substrato, certo? Quando há um aumento de temperatura, a afinidade diminui, porque a atividade da enzima aumenta, então a afinidade diminui um pouco. E essa faixa aqui azul, aqui nessas retas, mostra as temperaturas onde os animais vivem normalmente, certo? Então, para todos eles, para todos esses peixes aqui, e o iguana aqui, nós temos o quê? Um aumento da temperatura, aumenta a atividade, diminui a afinidade enzima-substrato.